pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mariana, professora de genética, e na aula a gente vai conversar sobre mutação e regulação da expressão gênica. Então acompanha aqui comigo nos slides. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre mutação e regulação da expressão gênica, eu queria relembrar aqui com vocês algumas características do código genético que a gente viu na aula passada que são importantes para a aula de hoje. O código genético, ele é degenerado. Quem lembra o que significa isso? Significa que ele é redundante. Um aminoácido pode ser codificado por vários códons diferentes. Então, por exemplo, a serina, ela pode ser codificada por mais de um tipo de códon. Além disso, o código genético ele também é universal. Isso significa que ele é compartilhado por praticamente todos os seres vivos, de bactéria a plantas, a animais, e isso possibilita que a gente construa aí seres transgênicos, né? Como, por exemplo, aí na imagem, a gente tem uma planta do tabaco expressando o gene do vagalume e um porco expressando o gene da água-viva. Isso só é possível porque essa tabela de códon aqui, ela é lida da mesma forma em todos os seres vivos. Bom, vamos entrar então agora no assunto de mutação. As mutações, elas são mudanças permanentes na sequência de DNA. Por que permanente? Porque se acontecer alguma alteração na sequência de DNA e ela for reparada, ela for consertada imediatamente, isso não vai caracterizar uma mutação. Uma mutação é quando ela não é consertada e essa alteração é passada adiante para uma próxima célula, ok? A gente vai ver também como que as mutações surgem, elas podem ser espontâneas ou induzidas por mutagênicos, e discutir se essas mutações elas são prejudiciais ou não, tá? A gente vai abordar isso mais para frente aqui na aula. As mutações, elas podem ser pequenas, né? A nível gênico, a gente chama isso de mutações pontuais. Isso significa que houve a mudança aí de uma ou algumas bases nitrogenadas. Enquanto as mutações cromossômicas, elas são mutações muito grandes, que envolvem aí um trecho bem longo de DNA, incluindo centenas de genes. Como, por exemplo, na imagem que vocês estão vendo, há uma duplicação aí de um trecho do cromossomo, né? Caracterizando aí uma mutação cromossômica que a gente vai ver mais adiante em outras aulas. Na aula de hoje, a gente vai focar na mutação gênica, que é uma mutação pontual. Quais são os tipos de mutação pontual que existem? Pode haver uma substituição de base nitrogenada, então onde tinha um A virou C, por exemplo, ou pode haver inserções ou deleções, né? Alguns nucleotídeos eles podem ser inseridos na sequência ou retirados da sequência. Dentro das mutações por substituição, a gente tem 3 tipos de consequência dessas substituições. A silenciosa, a mutação missense, que é a troca de sentido, ou a mutação nonsense, que é a mutação sem sentido, ok? E nas inserções e deleções, a consequência dessa mutação vai depender da quantidade de nucleotídeos que foram inseridos ou deletados, se foi ou não múltiplo de 3. Vamos ver primeiro, então, as mutações por substituição? Então, acompanha aqui comigo nessa imagem. Nessa parte aqui, a gente tem o trecho do DNA, que corresponde a algum gene, que é o original, que é o trecho selvagem, ok? Então, esse azulzinho aqui é o DNA. O RNA mensageiro que é produzido por ele está aqui em vermelho. E a proteína que é codificada por esse RNA mensageiro está aqui embaixo com os aminoácidos representados, certo? Então, como vocês já sabem fazer, a leitura desse RNA mensageiro, a decodificação dele para a síntese de um polipeptídeo, ela é feita a partir de uma trinca de nucleotídeos chamada códon. Então, AUG corresponde à metionina, AAG, a lisina, UUU, fenilalanina e GGC, a glicina, acho que se chama assim. E por último, a gente tem aqui o AA, que é um códon de término, certo? O que vai acontecer se houver uma substituição de base no DNA, ou seja, uma mutação por substituição? Existem 3 consequências possíveis. Vamos dar uma olhada aqui na primeira. Nessa primeira, houve uma troca. Aqui, ó, era um G, e aí foi posto no lugar um A, tá certo? O que vai acontecer, consequentemente, com o RNA mensageiro? Ele também vai ter suas bases alteradas. Então, onde era um C, vai ter agora um U. Ou seja, esse códon mudou, né, gente? O códon era GGC.
agora ficou GGU. Será que isso vai alterar a proteína e, consequentemente, o fenótipo? Será? Se vocês olharem aqui na tabela, vocês vão ver que GGC e GGU, ambos codificam o mesmo aminoácido, que é esse GLI. Então, não vai ter alteração nenhuma na sequência de aminoácidos e no fenótipo, tá certo? Essa é uma mutação que a gente chama de silenciosa. Houve a mutação, houve a alteração da sequência de bases nitrogenadas do DNA, mas não afetou de nenhuma forma o fenótipo, ok? Bom, vamos ver outro tipo de consequência possível? No segundo caso aqui, houve uma alteração desse nucleotídeo. Esse nucleotídeo era um C, né? Esse aqui era um C e virou T. Ou seja, lá no RNA mensageiro, ao invés de G, a gente vai ter um A. O códon mais uma vez mudou. O original é GGC e no mutado ficou AGC. Mas dessa vez não é um códon sinônimo, tá? No primeiro caso, a mutação silenciosa ela também pode ser chamada de mutação sinônima. E será que essa troca de aminoácido vai alterar o fenótipo final? Vai alterar a funcionalidade dessa proteína? Bom, depende da localidade de onde se encontra esse aminoácido que foi trocado. Se esse aminoácido ele estiver numa região muito importante para a funcionalidade da proteína, da enzima, pode sim deixar com que ela seja funcional ou então trocar a função dela, tá certo? Se estiver num local não muito importante, pode não alterar a sua funcionalidade. Então, o fenótipo não vai ser percebido como diferente, embora tenha acontecido uma mutação no DNA e também uma alteração na sequência de aminoácidos, ok? O exemplo mais famoso da alteração de apenas um nucleotídeo afetando todo o fenótipo, muito conhecido esse exemplo, é o caso da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença hereditária, ou seja, você recebe dos seus pais o alelo mutado, né, de um deles ou de ambos, e essa mutação é de apenas um nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele está dentro do gene da hemoglobina de uma das subunidades, que é aquela proteína responsável por transportar o oxigênio dentro das hemácias no nosso corpo. E aí essa hemoglobina, por causa de uma alteraçãozinha no nucleotídeo do DNA, vai alterar o códon do RNA mensageiro e vai trocar de lugar uma glutamina, não sei como é que é o nome do aminoácido, uma GLU, por uma valina. A alteração de um único aminoácido vai fazer com que a hemoglobina ela fique completamente diferente. Ela vai ficar deformada, né, por conta da alteração de apenas um aminoácido. E aí ela vai se comportar de forma diferente. No caso da subunidade beta falciforme, né, mutada, ela vai se agregar uma na outra, formando fibras. E aí vai alterar a sua capacidade de transporte de oxigênio. E por isso também vai alterar a forma, o formato da célula, da hemácia. Isso vai então afetar o organismo como um todo. Esse indivíduo ele vai apresentar falta, né, déficit de oxigênio e, portanto, ele vai apresentar esse tipo de anemia chamada anemia falciforme. Outras vezes, essa mudança do aminoácido pode acontecer também numa enzima, dentro de alguma parte aí do sítio ativo dela. Porque vocês sabem que a enzima é uma proteína e ela tem uma região ali, que é a região onde ela se encaixa no substrato para realizar aquela reação química que ela catalisa, certo? E aí, se o aminoácido for trocado bem ali no sítio ativo, tem grandes chances de acontecer sim uma perda ou uma troca de funcionalidade dessa enzima. Se for um aminoácido que está mais afastado desse sítio, pode não haver nenhuma consequência muito drástica, ok? Então, isso vai depender da localidade de onde está esse aminoácido. No caso aqui dessa enzima, é a enzima chamada beta-galactosidase, que é uma enzima que quebra a lactose em bactérias E. coli. E aí, os cientistas conseguiram fazer mutações aleatórias para simular a evolução e poucos aminoácidos que eles trocaram foram suficientes para a enzima apresentar uma funcionalidade diferente. Ao invés de ter mais afinidade pela lactose, ela agora quebra um outro tipo de disacarídeo. Então, como vocês podem ver, poucos aminoácidos podem sim alterar o fenótipo bastante. Mas se eles forem trocados num local distante aí do sítio ativo de uma enzima, talvez eles não tenham nenhum efeito, ok? Vamos voltar para cá, que tem mais uma consequência possível para esse tipo de mutação chamada de substituição.
Então, ó, nesse caso aqui, esse códon aqui, o segundo códon vai ser alterado, porque no DNA aqui foi alterado, né? Era um T e aí passou a ser um A. Foi uma substituição aí de base. O que vai acontecer? Esse segundo códon aqui vai ser alterado. O segundo códon no RNA mensageiro era AAG. Nesse caso aqui vai ficar UAG. Sabe o que é o UAG? O UAG é um códon de término. Isso significa que a proteína ela não vai ser completamente produzida, porque houve aí a aparição no meio da sequência codificadora de um códon de término. Isso significa que a proteína ela não vai ser completamente sintetizada. Vai haver aí um término precoce da produção dessa proteína. Ela vai ser uma proteína que a gente chama de proteína truncada. E aí, a consequência disso é super grave. Provavelmente, quando acontece esse tipo de mutação, a proteína ela não consegue exercer sua função, né? Ela fica incompleta e por isso ela não consegue exercer sua função. Isso também vai depender da localidade da aparição desse códon de término. Se esse códon de término aparecer lá no final da sequência do RNA mensageiro, pode haver, então, a perda de só alguns aminoácidos dessa proteína e ela pode continuar a funcionar. Agora, se for no meio ou no início, aí a proteína vai ficar incompleta, a gente vai perder a função dela, alterando bastante o fenótipo. Então, dessas 3 consequências, essa daqui, sem sentido ou nonsense, é a mais grave, ok? Vamos ver agora, então, o outro tipo de mutação que eu falei para vocês, que é o caso de inserção ou deleção de nucleotídeo. Então, acompanha aqui comigo. Esse daqui é o tipo selvagem, né? O DNA igual ao outro que a gente acabou de analisar. E aqui vai haver uma mutação de inserção de um nucleotídeo. Vai entrar aqui no meio um A, né? Entre o C e o T vai entrar um A. Ah, e daí? Alterou um nucleotídeozinho só, não vai alterar muito, gente. A inserção de 1 ou 2 nucleotídeos, ou a retirada, né, deleção de 1 ou 2 nucleotídeos, afeta completamente o restante da proteína a partir daquele ponto da mutação. Por quê? Lembra que o códon ele é lido de 3 em 3 nucleotídeos, certo? Então, ó, o primeiro códon é AUG, depois AG, UU. Se houver a entrada aqui de um nucleotídeo extra, que é o caso aqui desse exemplo que a gente está vendo, botou um A lá no DNA, na fita molde, a gente vai ter um U extra no RNA mensageiro. E aí o códon ele vai ser completamente alterado. Olha nessa imagem aqui que dá para ver melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Então, preste atenção nessa imagem que eu acho que é mais fácil da gente conseguir visualizar qual é a consequência, então, da entrada e de saída de um nucleotídeo. Aqui em cima a gente tem o RNA mensageiro selvagem, que é o original, tá? Para facilitar aqui a nossa vida, eles botaram o mesmo códon, ó, GCU, 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 que codifica a alanina. E aí, quando entra um único nucleotídeo, vai mudar completamente a sequência a partir daí do códon. Por quê? Porque a gente está lendo de 3 em 3. Se você inserir mais um, a combinação das trincas vai mudar. Então, era GCU, 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 agora vai ficar GCU, GCU, AGC. O próximo, UGC, vai mudar, né? Aqui vai ficar o A, ó. Vai ficar assim, ó. A combinação da trinca vai mudar. E olha o que aconteceu com os aminoácidos, vão ser completamente alterados. Inclusive, pode aparecer aí um códon de parada, né? Então, a inserção de um único nucleotídeo não vai mudar só um aminoácido, vai mudar toda a sequência de aminoácidos a partir daquele ponto, ok? Da mesma forma, a deleção vai ter o mesmo efeito, ok? Então, o que é menos prejudicial nesse caso? É que haja a entrada ou retirada de nucleotídeos múltiplos de 3. Porque se inserir aqui 3 nucleotídeos, vai ter um códon extra. E aí vai ter um aminoácido extra que pode sim alterar, mas vai alterar muito menos do que se entrasse 2 ou 1. Entenderam? O nome disso é mudança de quadro de leitura, tá? Então, o quadro de leitura ele vai ser alterado no caso da inserção e deleção de nucleotídeos não múltiplos de 3. No caso da deleção ou inserção de 3 ou múltiplos de 3, não vai haver a mudança, né, dessa fase de leitura. Quadro de leitura ou fase de leitura, mesma coisa.
E aí, para resumir, eu trouxe essa frase aqui em inglês para a gente brincar um pouco com a consequência dessas mutações pontuais que a gente acabou de ver. Então, essa frase é The cat ate the rat, né? O gato comeu o rato. Repara que essas palavras, elas são lidas de 3 em 3 letras, né? Assim como o código genético. Se acontecer uma alteração do C por K, isso daqui não vai afetar em nada a frase quando você vai escutar ela, né? Então, the cat ate the rat, continua com o mesmo sentido. Esse tipo de mutação é uma mutação por substituição silenciosa ou sinônima. Já no caso aqui de baixo, houve então uma troca de aminoácidos, né? Essa mutação resultou numa troca assim de sentido, trocou o C pelo H. Isso vai afetar a frase, né? O sentido da frase. Então vai ficar The hat ate the rat. O chapéu comeu o rato. Isso daqui é uma mutação de troca de sentido. Lembrando que a troca de sentido pode afetar muito ou pouco, mas ela afeta de alguma forma a estrutura final da proteína. Já na de baixo, a gente tem aquela mutação que é a perda de sentido, né? A nonsense, que é quando a frase é interrompida no meio, e aí ela perde bastante o seu significado, né? Dependendo de onde ela vai ser interrompida, no caso aqui no início, a gente nem vai entender o que ela significa, né? Então ficou só the cat, né? Não significa nada pra gente, é uma perda de sentido. E na de baixo acontece a inserção de uma letrinha. E como essas palavras elas são lidas de 3 em 3, assim como o código genético, isso aqui vai mudar toda a combinação aqui dessas estruturas. E aí, mais uma vez, a gente vai perder quase completamente o sentido da frase, né? Vai ficar de, eca, tete, et, era, te. Isso daqui é uma alteração na fase ou quadro de leitura. Mas, gente, como que a célula ela consegue se proteger, prevenir que ocorram essas alterações no DNA? Eu falei para vocês no início da aula que a célula tem a capacidade de consertar as mutações antes que elas passem adiante, certo? Isso é feito por um conjunto de proteínas e enzimas da maquinaria de reparo. E aí acontece de várias formas esse conserto, esse reparo do DNA. O primeiro nível desse reparo acontece justamente durante a replicação do DNA. Então, olha essa imagem aqui, essa primeira, inicial. Essa bolota aqui é a DNA polimerase, que está replicando o DNA. A DNA polimerase, então, ela reconhece o pareamento de bases e vai encaixando os nucleotídeos na ordem correta. Pode acontecer de haver, nessa hora, um pareamento incorreto. Então, olha só, ela colocou um T pareando com G. E aí, a própria DNA polimerase, ela reconhece que tem um erro e ela tem uma função, além da função que vocês já conhecem, que é de síntese 5' no sentido 5', 3', ela tem uma função de exonuclease no sentido oposto, 3', 5'. Então, o que ela vai fazer? Percebeu o erro? Ela vai retirar esses nucleotídeos, alguns, vai voltar um pouco para trás, para depois voltar à replicação do DNA. Se mesmo assim passar o erro e continuar havendo um pareamento incorreto, esse maquinário, nessas proteínas do reparo do DNA, elas vão lá agir para retirar esse nucleotídeo incorreto e colocar o certo no lugar. Ah, mas como é que ela sabe qual é o certo e qual que é o errado, né? Tem G ligando com T, mas qual que ela vai trocar? O G ou o T? Ela consegue identificar qual é a fita nova, qual é a fita parental. E aí ela vai sempre tirar da fita nova, que provavelmente é ali que houve o erro. Além disso, existem outros tipos de reparo, tá? Quando o DNA, por exemplo, ele é quebrado, como, por exemplo, aqui na luz ultravioleta, ela gera essa ligação de T com T, um dímero de timina. Isso também é uma mutação que precisa ser reparada. Em último caso, se essa alteração não for reparada, a célula vai entrar no processo chamado de apoptose, que é a morte induzida. Ela vai se matar, porque ela sabe que tem uma coisa errada com ela, e ela tem um senso de comunidade muito bom, ela não quer prejudicar ninguém, então ela vai lá se matar. Se essa alteração não for reparada, ela entra nesse processo de apoptose.
Cada organismo, ele tem uma taxa de mutação diferente. Então, como vocês já sabem, os vírus, por exemplo, eles não têm essa maquinaria de reparo e, portanto, as mutações deles vão sendo passadas muito mais rápido adiante. Nós que somos aqui os eucariotos, a gente já tem uma maquinaria de reparo mais robusta. As bactérias têm também, mas são um pouco menos. E isso vai depender, então, de organismo para organismo. Essas mutações, então, elas podem ser, como a gente acabou de ver, espontâneas, naturais. Podem ser causadas por um erro da própria DNA polimerase, pode ser uma alteração química natural que aconteceu dentro da célula, ou pode ser induzida, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Os raios ultravioleta, eles induzem, então, esse dímero de timina. Podem haver outros fatores que induzem também a mutação. O nome desses fatores são mutagênicos. Então, a mutação pode ser espontânea ou induzida por mutagênicos. No caso da luz ultravioleta, é um agente físico, né? Um mutagênico físico que causou isso. Outro exemplo também de um agente mutagênico físico é o raio-x. Nesses dois casos, pode então ter indução de alteração da sequência de DNA. Existem também agentes mutagênicos químicos, que são, por exemplo, encontrados em drogas, inclusive também em alimentos que nós consumimos. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque eu quero que vocês pesquisem no questionário dessa semana, tá? Exemplos de mutagênicos presentes em drogas, né, ilícitas ou ilícitas, e em comidas que são comercializadas. Além disso, a gente também tem agentes mutagênicos biológicos, que são vírus, que são bactérias patogênicas, que causam alguma doença. No caso aqui, eu dei o exemplo em humanos, né? Mas poderia ser em outro ser vivo. A H. pylori é a bactéria que afeta o estômago, né? Causando úlcera. Essas constantes inflamações e lesões podem levar a... E o vírus HPV, que pode causar câncer de colo de útero, porque ele tem algumas proteínas que vão se combinar com alguns fatores regulatórios do ciclo celular das células lá do útero e vai bagunçar o ciclo celular dela, causando câncer. Eu estou falando câncer aqui, vocês já perceberam que tem uma relação, então, de mutação com câncer, né? Os mutagênicos também podem ser carcinogênicos. O que é o câncer? O câncer nada mais é do que as nossas próprias células mutadas, com um acúmulo de mutações. E são tipos específicos de mutação. São mutações que afetam o ciclo celular. As nossas células, elas têm a capacidade de se replicar, mas elas sabem a hora de parar. Elas sentem um contato com as outras células, sabem que ali já está cheio, não precisa se replicar mais, né? Elas têm esse controle. As células do câncer, elas foram acumulando mutações que fizeram com que elas perdessem essa regulação, então elas se replicam descontroladamente, podendo invadir os outros tecidos. Esse é o grande problema do câncer. São apenas nossas células, só que elas estão descontroladas. Outras mutações presentes também nas células cancerosas são mutações que afetam a maquinaria de reparo do DNA. Então, se você está afetando a maquinaria de reparo, isso vai fazer com que aconteça um acúmulo maior de mutações. Então, o câncer, ele é isso, né? Uma célula nossa que sofreu muitas mutações, principalmente nessa questão da regulação do ciclo celular e no reparo das mutações, nas alterações do DNA. Interessante, né, gente? Para vocês verem como que é muito importante essa maquinaria de reparo, existe uma doença chamada xeroderma pigmentoso, que as pessoas, que é uma doença hereditária, né? As pessoas que têm essa doença, elas não conseguem produzir uma proteína específica muito importante para essa maquinaria de reparo do DNA. Ou seja, elas são muito mais propensas a ter câncer, porque elas não conseguem consertar o seu DNA, né, a alteração que aconteceu. E elas são principalmente propensas, sensíveis a câncer de pele. Então, essas pessoas, elas não podem pegar muito sol, elas têm que se proteger bastante, porque elas não vão ter essas proteínas importantes aí para o reparo do DNA. Uma coisa que vocês viram também na semana passada no documentário do Netflix que eu passei para vocês foi a diferença das mutações que acontecem nas células somáticas do nosso corpo e nas células germinativas, que são os nossos gametas, que são as células que vão originar o gameta. Então, se uma alteração dessas que a gente viu
né, uma mutação acontecer numa célula do meu corpo, que não uma célula germinativa, essa mutação ela vai ficar aqui comigo. Eu vou passar adiante para as minhas células, mas eu não vou passar para um outro organismo, para o meu filho. Agora, se acontecer uma mutação na célula que vai gerar o meu espermatozoide, o meu óvulo, isso vai sim ser repassado para o meu filho e aí ele vai receber então essa mutação, ok? Mas então quer dizer que as mutações, elas são sempre ruins? A célula tem que estar sempre fugindo, reparando as mutações, porque elas geram sempre consequências ruins, correto? Bom, gente, as mutações são sempre prejudiciais? Depende do ponto de vista. Se não fossem as mutações, vocês não estaríamos aqui. Nós somos um acúmulo de mutações desde o primeiro ser vivo. Vocês sabem que a vida teve uma origem única. Aquele primeiro ser vivo, ele sofreu inúmeras mutações ao longo do tempo, originando toda essa diversidade que a gente tem, né? Tanto entre espécies quanto dentro da nossa própria espécie. Então, graças às mutações, a gente tem características diferentes e isso é a base da evolução. A evolução só é possível graças à variabilidade genética causada pela mutação. Existem outros fatores que ajudam a manter essa diversidade, como, por exemplo, a reprodução sexuada, a migração. Esses fatores auxiliam na diversidade, mas quem cria mesmo novos genes, novos alelos, é a mutação. Então, graças a essas mutações, a gente está aqui. Mas a gente tem que lembrar que as mutações são aleatórias, ok? Então, essa alteração da criação aí de novos genes, de novas características, isso pode ser ou não deletério, né? Prejudicial para o organismo. Agora, embora as mutações sejam aleatórias, a seleção natural, que é essa força evolutiva que escolhe as determinadas características mais vantajosas para aquele meio, ela não é aleatória. A seleção natural é que vai ter o papel de escolher qual mutação vai se perpetuar e qual mutação vai ser perdida, com base nessa adaptação ao ambiente, né? Então, se o indivíduo que tem aquela mutação tiver um sucesso reprodutivo pior, provavelmente essa mutação não vai seguir adiante. Se essa mutação fez com que aquele indivíduo tivesse um sucesso reprodutivo melhor, um maior valor adaptativo, aquela mutação tem grande chance de seguir adiante. Lembrando que existem outras forças evolutivas, não só a seleção natural, mas eu estou focando aqui na seleção natural porque ela é a mais conhecida e a mais importante nesse processo de evolução. Então é interessante que, para um indivíduo, tem grandes chances da mutação ser sim prejudicial, porque aquele indivíduo, ele já é um reflexo de gerações e gerações de seleção natural. Então, se houver alguma modificação, tem grande chance daquela modificação ser prejudicial. Agora, a nível de espécie, a nível de população, as mutações são bem interessantes porque elas são a força motriz, elas são a matéria-prima da seleção natural, consequentemente da evolução e adaptação das espécies. Interessante, né? Bom, gente, agora a gente vai mudar de assunto, vamos para a segunda parte da aula. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Esse bebezinho fofo, não sei se vocês já reconheceram, mas esse bebezinho fofo sou eu, antigamente. Ela, né? Tem o mesmo DNA que eu? O que vocês acham? Eu, quando era bebê, tenho o mesmo DNA que eu tenho hoje? Sim. Eu não mudei meu DNA, a não ser, claro, que a gente acabou de ver na aula de mutação, pode acontecer alguma alteração, mas assim, é o mesmo DNA, certo? Então, quando eu era bebê, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu sou agora, quando eu for velha, o meu DNA não vai ser alterado, né? No geral. Mas, gente, eu não tinha características diferentes naquela época. Olha pra mim, bebê, e olha pra mim agora. Vocês acham que eu não apresentava fenótipos diferentes? Por exemplo, eu, bebê, produzia lactase, que é aquela enzima que quebra a lactose. Hoje em dia, eu sou intolerante à lactose, eu não produzo mais essa enzima. Então, só nesse exemplo a gente já consegue ver que eu apresentava, sim, fenótipos diferentes. Quando eu ficar grávida, por exemplo, eu vou expressar genes para eu produzir a lactose para o meu filho.
né? Eu vou apresentar produção de hormônios diferentes, assim como eu também apresentei uma mudança hormonal no início da minha adolescência. Então, assim, cada fase da nossa vida, a gente tem o mesmo DNA, mas a gente apresenta fenótipos distintos. Como é que isso é possível? O mesmo DNA conseguir produzir fenótipos diferentes. Isso quer dizer que se eu pegar aqui o RNA dessa mensageiro, desse neném, e o meu RNA mensageiro de agora, a gente vai ver que é diferente. Embora a gente tenha o mesmo DNA, a gente tem RNAs mensageiros diferentes. Isso acontece por causa de uma expressão diferencial dos genes. A gente tem os mesmos genes, mas nem sempre a gente ativa eles em qualquer momento da nossa vida. Além disso, pensa comigo, eu tenho vários tipos de célula. Então, por exemplo, isso aqui é a célula do meu músculo liso, neurônio, monócito, né, que é um leucócito das células de defesa. Essas aqui são as células do epitélio intestinal, especializadas em absorção de nutrientes. Cada uma dessas células, elas possuem fenótipos distintos, funções distintas, mas se você pegar o DNAzinho que está aqui no núcleo de cada uma delas, você vai ver que o DNA é igual. Todas as minhas células, elas apresentam o mesmo DNA. Lembra que todas elas vieram do meu zigoto que sofreu sucessivas mitoses. O nome disso é diferenciação celular. E isso acontece, mais uma vez, por causa dessa expressão diferencial dos genes, ok? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ora o gene pode estar ativo se expressando, ora ele pode estar inativo. Essa regulação, ela é temporal ou espacial. Temporal, porque vai depender do determinado momento certo para expressar aquela proteína, aquela enzima, e do local, que tipo de tecido que ela vai ser expressa e que tipo de tecido ela não vai ser expresso. Legal, né? Isso que explica, então, por exemplo, essa imagem aí, que é bem semelhante ao que eu acabei de mostrar para vocês comigo, né? Isso aqui é um óvulo de um sapo fertilizado, né? Um ovinho de sapo. E isso daqui, 4 dias depois, o girino recém-eclodido. Repare que em relação à temporalidade, eles vão apresentar genes diferentes, cada um deles. E, além disso, espacial também, né? Porque as células aqui do olhinho do girino vão expressar genes diferentes das células da cauda, ok? Conseguiram entender, então, que essa regulação da expressão gênica, ela vai acontecer de acordo com o momento e o local correto, ok? Bom, e como que acontece esse mecanismo de regulação gênica? O gene, então, ele é expresso, a gente já viu como é que ele é expresso, né? Ele primeiro é transcrito, depois esse RNA, ele vai traduzir, decodificar uma proteína, e essa proteína, então, ela vai apresentar um determinado fenótipo. Como que a gente muda essa expressão gênica? Existem vários níveis, como vocês estão vendo na imagem, de alterações da expressão gênica. O primeiro nível é o que a gente chama de modificação do empacotamento do DNA, ou seja, da cromatina. Vocês lembram o que é a cromatina? Não sei se eu já comentei com vocês. O DNA, a gente já falou disso, ele é super, hiper, mega compactado dentro do núcleo. Por quê? Por vários motivos. Um deles é para fazer ele caber lá dentro do núcleo, né? 2 metros dentro de uma célula, ele precisa estar super bem compactado. E essa compactação, ela vai depender, ele está sempre compactado, mas ora ele está mais compactado, ora ele está menos compactado. Ele fica no auge da compactação quando esse cromossomo ele vai participar da divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Então, lembra que esse cromossomo aqui é um cromossomo duplicado. Ele é duplicado. Duplicado. Por que ele é duplicado? Porque ele tem 2 cromátides, no caso aqui, cromátides irmãs, né? Cada uma delas tem uma molécula idêntica de DNA, tá certo? Então, essas fotos que a gente vê de cromossomos são os cromossomos duplicados porque eles estão no auge da compactação. Quando a célula não está se preparando para dividir, ou seja, esses cromossomos estão simples, a gente não consegue individualizar direito os cromossomos. Eles ficam lá dentro do núcleo como um monte de macarrão, né? Parece um monte de miojo aqui nessa imagem. Mas eles realmente ficam assim, a gente não consegue ver onde começa e onde termina um cromossomo. Isso daí é o que a gente chama de cromatina. Essa cromatina, ela pode estar mais
compactada ou menos compactada. Quando ela está menos compactada, a gente chama isso de eucromatina. Quando ela está mais compactada, heterocromatina. Isso é possível da gente visualizar no microscópio óptico. Então, aqui é o núcleo, tá, gente? Isso aqui é a membrana envoltório nuclear. Aqui a gente tem o nucleolo, que é uma região do núcleo onde são produzidos os RNAs ribossômicos, que não vem ao caso agora. E o restante é DNA compactado. Aonde for mais escurinho, né? Aqui, a gente tem a heterocromatina. E nessa região mais clara, a gente tem a eucromatina. E será que a eucromatina e a heterocromatina são iguais? Os locais onde o DNA é condensado e menos condensado são iguais e nos diferentes tipos de célula que eu tenho? Não. Esse é o primeiro nível de como regular a expressão dos genes. A eucromatina é um pouco menos condensada, por isso ela fica acessível para a maquinaria de transcrição, né, a RNA polimerase, acessar e fazer o transcrito do gene. Agora, a heterocromatina, ela está muito compactada, ela, naquele local não acontece a transcrição. E isso vai ser diferente de uma célula para outra, ok? Então, uma vez que esse DNA, então, ele está disponível para a maquinaria de transcrição chegar lá e fazer a transcrição do gene, então ele vai sempre ser expresso, certo? Não. Mesmo na eucromatina, né, mesmo quando o DNA está lá menos condensado e disponível para acontecer a transcrição, pode ou não acontecer essa transcrição. Por quê? Porque para acontecer isso, a gente viu isso na aula passada, precisa daquela enzima chamada RNA polimerase. Aqui, ó, ela aqui. Em eucariota é RNA polimerase 2, que faz aí a transcrição, a síntese do RNA. Para essa enzima, ela reconhecer, né? Em bactérias, essa enzima sozinha, ela consegue reconhecer aquela região que a gente chama de região promotora, que fica anterior ao gene e que indica qual das fitas que vai ser transcrita, lembra dela? Essa região promotora é onde a enzima ela tem que se encaixar. Para isso acontecer em eucariotos, precisa haver um conjunto de fatores de transcrição, que são o quê? Proteínas que vão se encaixar, olha só como é que elas fazem. Elas têm um domínio que se encaixa no DNA e outro domínio que se encaixa em outra proteína. E aí elas vão fazendo um combinadinho de proteínas que juntas vão atrair, que vão chamar a RNA polimerase para acontecer aquela transcrição. Então, ela depende dos fatores de transcrição, que são as proteínas que promovem o início da transcrição, ok? Então, lembra disso. Os fatores de transcrição, eles são fundamentais para a transcrição acontecer, para a RNA polimerase se ligar e começar a transcrição. Existe alguns locais, algumas sequências de DNA, além dessa região promotora, né, que funciona também como uma forma de regulação, existem outros locais, não necessariamente próximos a esse gene, que vão interferir também na transcrição desse gene. Por quê? Esses fatores que eu mostrei aqui para vocês, ó, nessa imagem, eles são os fatores de transcrição inicial, do complexo inicial. Eles são fundamentais para a transcrição acontecer. Mas a transcrição que acontece só com esses fatores de transcrição é uma transcrição fraca. O que isso quer dizer? A RNA polimerase ela vai lá fazer o transcrito, mas ela vai fazer poucas cópias daquele RNA mensageiro. Para a transcrição funcionar em alto nível, para ela transcrever muito RNA mensageiro naquele local e, consequentemente, produzir muita proteína, né, codificada por aquele gene, precisa haver uma ligação nessas sequências de DNA que eu falei para vocês, que não precisam estar perto do gene, mas são sequências importantes chamadas de acentuadores. No livro que eu passei para vocês, está como estimuladores. Em inglês é enhancers. Esses enhancers são, então, sequências, olha só, sequências que ficam anterior ou posterior ao gene, e que nessas sequências se ligam proteínas, outros tipos de fatores de transcrição, e que esses fatores vão fazer com que a transcrição aconteça em alto nível. Olha que loucura, gente. Olha como é que funciona. O DNA, ele se dobra
em cima do gene que ele quer transcrever. Então, por isso que não precisa necessariamente esses enhancers estarem perto do gene. Ele pode estar em outro local, e aí essas proteínas, que são os ativadores, né, esses fatores de transcrição chamados de ativadores, vão se ligar nesses enhancers e vão se dobrar para ficar em cima do gene onde elas atuam e vão fazer com que a RNA polimerase faça muitas cópias daquele RNA mensageiro. E isso, mais uma vez, vai depender de célula para célula. Então, observa aí nessa imagem do exemplo. A gente tem aqui uma célula hepática, lá do fígado, e a gente tem uma célula do cristalino, lá no olho, tá? Os fatores, né, os ativadores que estão dentro da célula, que são essas proteínas, são diferentes dentro de uma célula e dentro de outra célula. Então, olha só, esse amarelinho aqui não tem na célula do cristalino. Esse rosinha não tem na célula hepática. Então, esses fatores de transcrição chamados de ativadores, que se ligam nos enhancers, são diferentes de uma célula para outra. Portanto, a ativação de genes vai ser diferente de uma célula e outra, tá certo? Ó, vamos ver, ó. Esses daqui vão se ligar nos 3 enhancers desse gene e vão fazer com que aconteça a transcrição do gene da albumina, que é uma proteína que fica no plasma sanguíneo, muito importante para o nosso sangue. No caso aqui da célula do cristalino, esses fatores de transcrição aqui, ó, repare que esse fator cinza é igual para cá. A questão não é um fator ser igual, é a combinação dos fatores que são diferentes. Então, a combinação desses fatores, desses ativadores que vão se ligar aqui no enhancer é diferente. Portanto, ele vai transcrever diferentes tipos de gene. Então, esses fatores aqui, eles não vão se ligar no gene da albumina, mas vão se ligar aqui, ó, nos enhancers do gene da proteína cristalina, que é uma proteína muito importante que constitui lá o cristalino do nosso olho. Então, a albumina é expressa aqui na célula hepática, mas não é expressa aqui no cristalino. Agora, a proteína cristalina não vai ser expressa no hepático e vai ser expresso na célula lá do nosso olho. Muito legal, né? Vocês vão ver que isso tem muita relação com o trabalho final que vocês vão fazer em grupo, né? Porque alguns alimentos, alguns fatores que vocês vão estudar, eles participam justamente como fatores de transcrição, como ativadores de genes. Bom, então quer dizer que nesse caso, houve a produção de RNA mensageiro, e aí esse RNA mensageiro vai produzir uma determinada proteína e acabou aí a etapa de regulação, certo? Errado, não. Mais uma vez, após a síntese do RNA, pode haver sim uma regulação da expressão desse RNA. Como? A gente viu na aula passada que acontece uma edição um processamento, né, uma edição do RNA mensageiro. Lembra que tem algumas partes desse RNA mensageiro em eucariotos que são chamadas de introns e que vão ser retirados da sequência. E aí o RNA mensageiro maduro, né, ele é um pouco menor que o RNA mensageiro que acabou de ser sintetizado. Nessa hora, a célula ela pode fazer o que a gente chama de splicing alternativo. Lembra que o nome dessa edição, da retirada dos introns e conexão dos exons, se chama splicing em inglês, lembra? Existe o splicing alternativo. O que isso significa? Vamos olhar aqui a imagem, ó. Então, aqui é o DNA e essas regiões coloridas são os exons, ou seja, são as partes que vão permanecer, que vão codificar a proteína, correto? Então, a gente tem aqui o exon verdinho, azul, roxinho, abóbora e rosinha. O RNA mensageiro, ele vai ter todos esses exons. Tá meio clarinho aqui, mas tá aqui o exon abobrinha também, tá todos esses exons. Na hora do splicing, é que vai ser removido os introns. Só que, dependendo da célula, ela pode fazer um splicing diferente uma da outra. Ela pode deixar, ó, no caso dessa primeira célula aqui, ou dessa primeira situação que a célula está passando, ela vai fazer um splicing que todos os exons vão ser conectados, certo? O que isso quer dizer? Que vai codificar um tipo de proteína. Em outra situação ou em outro tipo de célula, esse splicing pode ser diferente. Por exemplo, o exon 1, 2, 3. O exon 3 pode não entrar
no RNA mensageiro maduro. Ele pode sair como se fosse um intron. Então, a montagem desses exons pode ser diferente. Pode todos os exons estar lá presentes, ou alguns podem ser retirados como se fossem introns. Então, nesse caso aqui, foi retirado o exon 3, e aqui, nesse caso, foi retirado o exon 4. Qual é a consequência disso, gente? A codificação RNA mensageiro vai ficar diferente, vai chegar lá no ribossomo e vai produzir uma proteína diferente. Tá certo? Olha só como é que a proteína, ela ficou mudada, né, numa situação para outra. Então, olha que legal, o mesmo gene, ele pode ter vários tipos de produtos diferentes. Ele pode codificar proteínas diferentes. Antigamente, a gente achava que um gene codificava uma proteína, né, um polipeptídeo. Hoje em dia, a gente sabe, por conta do splice alternativo, que um único gene pode, então, codificar diversos tipos de proteínas diferentes. Por exemplo, essa daqui é uma proteína chamada de alfa-tropomiosina, que é uma proteína muito importante para o citoesqueleto e também para a contração muscular. E aí, isso daqui é em ratos, né? Aí, ó, tá aí a referência aí para vocês verem depois o artigo. Esse esquema, então, representa os exons, né, desse gene da alfa-tropomiosina em ratos. Essas partes aqui quadradinhas são os exons. Essas linhas aqui, ó, são os introns que vão ser retirados, tá certo? Por isso que fica assim, ó, quer dizer que eles foram retirados. Então, isso daqui é a sequência lá do RNA mensageiro ou do DNA. E isso daqui é a sequência do RNA maduro em cada uma desses tipos de células diferentes. Então, no músculo estriado, vai ter uma combinação de exon diferente da do músculo liso. Diferente do mioblasto, diferente do músculo da boca, diferente do cérebro, tá certo? Então, cada tipo de célula, ela vai expressar o mesmo gene, só que na hora de fazer o seu splicing, o produto final vai ser diferente. Não é interessante? Isso explica também o dimorfismo sexual. No caso aí desses besouros que tem um dimorfismo muito grande, na direita a gente tem um macho e na esquerda a gente tem uma fêmea. Eles são da mesma espécie, mas eles são simplesmente de sexos biológicos diferentes. Nesse caso aqui, nesse estudo que eu trouxe para vocês, esse estudo mostrou que esse gene chamado DSX, ele está presente nessa espécie de besouro e é expresso tanto em macho quanto em fêmea. Só que acontece um splicing diferencial, né, alternativo, na fêmea e no macho, tendo o quê? Um produto, uma proteína final diferente. No caso, essa proteína, né, produto desse gene DSX, é uma proteína que é um fator de transcrição, de regulação da transcrição. E aí ela vai interferir em tipos de genes diferentes, vai ativar genes na fêmea diferente dos genes no macho. Então, olha como é que o splicing alternativo pode também explicar esse dimorfismo, essa diferença da regulação dos genes em macho e fêmeas. Muito legal, né? Bom, terminado o processamento do RNA, pode sim haver outras etapas. Todos esses quadradinhos aqui, gente, representam uma parte da etapa da regulação da expressão gênica. Por exemplo, pode haver a degradação do RNA mensageiro, né? E mesmo ele estando lá prontinho para no ribossomo ser traduzido, pode vir uma molécula lá destruir ele. No caso, no livro que eu passei para vocês, deram exemplo dos RNAs pequenos de interferência e nesses microRNAs. Eu botei aí só para vocês verem que não existe só aqueles RNAs que a gente estudou na aula passada, né? RNA mensageiro, ribossômico e transportador. Existem vários outros tipos de RNA e nesse caso aqui, esses RNAs eles ajudam a regular a expressão gênica. Então, esses RNAs de interferência e o microRNA, eles têm essa capacidade de destruir o RNA mensageiro, se necessário. Bom, se ele não foi destruído, foi lá, decodificou uma proteína, a proteína está pronta, mas lembra que eu também mostrei para vocês na aula passada que essa proteína ela pode sofrer edições? Então, a gente tem também o processamento dessa proteína. Ela pode ser retirada alguns aminoácidos, religada, como no caso aqui da insulina. Ela sai com 100 e blaus aminoácidos e no final das contas ela fica com 51 na sua forma ativa. A proteína também pode passar por um processo de degradação. Essa é a parte final, é a última chance do gene não ser expresso, porque o gene ser expresso não é só ele ser transcrito, é ele ser traduzido e a proteína ser funcional. Agora,
teve todas essas etapas, né? Transcrição, tradução, a proteína está pronta. Se algum maquinário chegar lá e destruir essa proteína, quer dizer que aquele gene não foi expresso, tá certo? Então, para um gene ser expresso, a gente considera que aquela proteína, aquele produto final está exercendo a sua função, aquele seu fenótipo. Em alguma etapa isso foi alterada, aí não está acontecendo a expressão gênica. Legal, né? Bom, em relação à regulação gênica, a gente acabou por aqui. Eu queria, por último, mostrar para vocês como que é organizado o nosso DNA. O genoma humano tem cerca de 3 bilhões de pares de base, né? Então, eu e você, a gente tem cerca de 3 bilhões de pares de base em um conjunto de cromossomos nosso. Apenas desse DNA todo gigante, apenas cerca de 2% dele codifica proteínas. Aí, faz as contas aí, gente. Quanto de DNA, então, que a gente tem que não codifica proteína? Porque a gente acha que a função do DNA é só essa, né? Ela tem o DNA tem a receita para a gente produzir as proteínas que produzem nosso fenótipo. Quando as pessoas descobriram isso, acharam que essa parte do DNA era chamada de DNA lixo. Mas será mesmo que é DNA lixo? Não, né? Ninguém mais chama o DNA que não é codificado dessa forma. Hoje em dia, a gente sabe que essas partes, elas são responsáveis pelo quê? Existem nessas regiões genes que não transcrevem RNA mensageiro, que transcrevem RNAs de outros tipos, como o ribossômico, como o transportador. E eles são genes, só que eles não são genes codificantes, porque eles não vão codificar uma proteína. Existem também essas regiões que são os introns, que vão ser retirados, né, na edição do RNA mensageiro. Existem também regiões do DNA que têm papel estrutural. Então, por exemplo, os telômeros, que a gente viu que tem várias sequências repetitivas e não tem nenhum gene ali, ele só é importante para formar o final, então, daquela molécula de DNA. Também tem o centrômero, que é por onde as cromátides irmãs ficam unidas, que é por onde as fibras do citoesqueleto se conectam no cromossomo. E tem as regiões reguladoras. A gente viu na aula de hoje, tem as regiões promotoras, tem as regiões chamadas de enhancers. Então, tem várias regiões do DNA que participam dessa regulação desses 2%. Então, essa parte é tão importante quanto essa outra parte dos 2%. Inclusive, uma curiosidade, né? Todo mundo já ouviu falar que o DNA do chimpanzé e dos humanos é muito parecido, certo? Lembrando que o chimpanzé é o nosso primo, né? O nosso grupo irmão mais próximo de nós, vivo, né? Da nossa árvore aí evolutiva. Então, realmente é de se esperar que a gente tenha um DNA muito parecido com o dele. E se você for analisar aqueles 2% que são responsáveis por codificar as nossas proteínas, vocês vão ver que tem muitas proteínas que são idênticas à do chimpanzé, outras são muito parecidas. E, na verdade, o que mais torna a gente diferente não é a qualidade dessa proteína, que elas são muito parecidas, mas sim a regulação da expressão delas. Então, o momento em que elas são expressas, a quantidade em que elas são expressas, isso vai fazer uma grande diferença. Isso é, inclusive, um dos motivos da gente ser tão diferente dos nossos primos chimpanzés, embora a gente tenha proteínas muito semelhantes. Legal, né, gente? Hoje a aula acabou, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Lembra, se ficar dúvida, manda mensagem para mim, anota para o nosso próximo encontro online e não esquece de fazer o questionário dessa aula, tá bom? Até a próxima, galera!